Graça e paz, igreja. Hoje o Senhor já começou a falar conosco. E eu estou achando que Ele quer continuar falando no livro de Salmos. Minha esposa abriu falando no livro de Salmos 23, falou sobre o dízimo no livro de Salmos. E eu também hoje vou ministrar sobre o livro de Salmos. Lembrando que nada é combinado lá em casa. Mas antes de nós lermos os Salmos, propriamente dito, que nós vamos meditar nesta noite, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Tiago, capítulo 4. Alguns louvores que nós cantamos aqui hoje, estavam falando sobre se achegar ao Senhor. E esse verso que eu quero ler para vocês é exatamente isso que nós precisamos nesta noite. Na verdade, é exatamente isso que nós precisamos todos os dias das nossas vidas, até que o Senhor volte para buscar a sua noiva, até que Ele volte para buscar a sua igreja. E a palavra do Senhor diz lá em Tiago, capítulo 4, verso 7, o título da minha Bíblia aqui nesse capítulo está dizendo, amizade com o mundo. E diz assim lá no verso 7, portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus, e Ele chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Sabe, queridos, esses versículos que eu acabei de ler para vocês, ele vai fazer um link com aquilo que nós vamos meditar hoje, nesta noite. Porque quando nós nos achegamos a Deus e nós vamos entender que todo o livro de Salmos, os 150 capítulos contidos naquele livro, nós vamos entender que os salmistas, eles se derramam na presença do Senhor. E a maioria dos salmos, eles vão apontar para o Senhor. Quantos salmos nós já nos deparamos que o salmista ele se derrama na presença do Senhor, ele confessa os seus pecados para o Senhor. E é exatamente isso que nós precisamos fazer dia após dia. Nós temos que resistir o diabo, nós temos que nos submeter à vontade e à presença do Senhor, nós temos que submeter à sua palavra, nós temos que meditar a sua palavra, e quarta após quarta, eu tenho dito isso a vocês, para que nós possamos entender, ouvir e compreender aquilo que o Senhor está querendo mostrar para mim e para você, nesses últimos dias que nós estamos vivendo. Os salmos que eu quero compartilhar com você nesta noite é os Salmos capítulo 119, é os Salmos, o versículo que a minha esposa nem sabia que orou aqui nesta noite, quando ela estava finalizando aqui. E eu queria que você abrisse lá Salmos 119. Esse Salmos ele é composto, como eu disse a vocês, por 150 capítulos, aliás, o livro de Salmos é 150 capítulos, mas esse capítulo tem 179 versículos. Se vocês prestarem atenção, cada um dos seus estrofes, eles têm 8 versículos, e é composto por cada letra do alfabeto hebraico, que contém 22 letras. E o Salmo 119, a partir do 105, diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, Senhor, a espontânea oferenda dos meus lábios, e ensina-me os teus juízos. A minha vida está sempre em perigo, no entanto, não me esqueço da tua lei. Os ímpios armam ciladas contra mim, mas eu não me desvio dos teus preceitos. Os teus testemunhos recebi-os por legado perpétuo, porque são a alegria do meu coração. Inclino o coração a guardar os teus decretos para sempre, até o fim. Essa é a minha e a sua parte. Nós temos que guardar no nosso coração os decretos do Senhor, os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor, até o fim.
E o salmista aqui, ele não tem o nome de quem escreveu esses salmos do capítulo 19, mas não importa, isso não vai alterar a minha e a sua salvação, quando nós não sabemos quem é o autor desse que escreveu esses salmos, mas isso não importa, o que importa é o que está escrito, o que importa é o que está nos ensinando, está nos direcionando, está nos apontando para que a gente possa entender e compreender que sem a palavra do Senhor nós não somos nada. Nós temos que meditar dia após dia. O título desse livro hebraico é Livro de Louvores, que quer dizer Terrilim. A tradução grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, ela empregou o termo psalmos, que quer dizer Terrilim. E o significado no grego quer dizer um cântico entoado acompanhado de um instrumento de cordas. Haja vista que Davi, quando ele tocava, dedilhava para Saul, quando estava lá endemoniado, era através da sua harpa. O tema principal desses Salmos, capítulo 119, é o uso prático da palavra de Deus na vida daqueles que temem ao Senhor. Tem gente que teme ao Senhor aqui nesta noite? Então nós temos que praticar estes salmos, nós temos que ler o livro de Salmos e entender, quando nós nos deparamos com esse Salmo 119, eu anotei, quando essa palavra vivifica-me, aparece em algumas Bíblias mais do que 10 vezes. É isso que a igreja está precisando nesses últimos dias, ser vivificada. Nós precisamos ser vivificados. O Senhor precisa trazer vida em nossa vida novamente, porque nós estamos como se estivéssemos dormindo, sonolento com as coisas que andam acontecendo. E os sinais estão aí para todos aqueles que creem. Todos os dias acontece algo. Todos os dias acontece uma tragédia. Hoje, mais uma vez, não sei se vocês estão sabendo, mas o teto do shopping do Osasco Plaza caiu. Isso são mais um dos sinais que o Senhor tem dito a nós, tem mostrado para nós. Nós temos que estar com os nossos olhos fitos no Senhor, atentos àquilo que Ele está nos dizendo, e falando através dos sinais e através da sua palavra. Esses salmos também se referem a Deus e ao relacionamento com a sua criação, com as nações do mundo, com Israel e o seu povo fiel. Pode reparar, quando vocês estiverem lendo lá Salmos, desde o capítulo 1 até o 150, vocês vão entender que ele vai falar sobre a criação, a nação de Israel e todas essas coisas. E ao longo desse livro, nós podemos perceber a bondade, o poder, a misericórdia do Senhor, o amor do Senhor sendo derramado na vida desses autores, na vida dessas pessoas, e sendo derramado na vida da igreja, sendo derramado na minha e na sua vida. Os Salmos, ele também vai revelar o coração daqueles que seguem o Senhor. Como está a minha e a sua fé? Como está o meu e o seu relacionamento com o Senhor? Haja vista que o maior relato do rei Davi está aqui no livro de Salmos. Todas as vezes que ele tinha algo, ele se derramava na presença do Senhor. Neste livro nós vamos também ver pessoas de todos os tipos e das mais variadas circunstâncias, de todo tipo de tribulação que eles enfrentaram, mas em todo o tempo vocês percebam que eles estavam louvando e adorando ao Senhor, sempre se derramando na presença de Deus, de uma maneira profunda, de uma maneira sincera. Os Salmos também vai nos ensinar a buscar a Deus de todo o nosso coração e que nós possamos ser verdadeiros com o Senhor, embora Ele já saiba o que está no meu e no seu coração, embora Ele já saiba quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, embora Ele já saiba a palavra que antes mesmo de nós falarmos, Ele já sabe o que nós vamos pronunciar, mas Ele quer ter esta intimidade, Ele quer que nós possamos nos achegar a Ele, para que Ele possa nos achegar a nós. Todas essas coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
O Deus descrito no livro de Salmos é tanto transcendente como imanente, transcendente ao ponto de muitas vezes nós entendermos, mas cadê esse Deus? Mas da mesma forma, ele é imanente, da mesma forma que ele está mais perto do que a gente possa imaginar. Esse é esse Deus, esse é um Deus imanente que está ao nosso lado, todo o tempo, em toda hora. É um Deus que está pessoalmente ao nosso lado, que sabe da minha e da sua jornada, sabe daquilo que eu e você estamos passando, sabe das nossas lutas, sabe das nossas adversidades. Esse Deus é chamado na Bíblia por Emanuel, o Deus conosco. Esse é o Deus conosco, Ele é o Altíssimo, Ele é o soberano, Ele é o Todo-Poderoso, é o Criador dos céus e da terra. Esse é o nosso Deus, que nós muitas vezes declaramos que cremos, mas quando vem uma adversidade, ou quando vem uma interrogação de dúvida, parece que nós não acreditamos mais nesse Deus. Não acreditamos naquilo que está escrito. Se Ele está dizendo, Ele vai fazer. Se Ele está dizendo que ama, Ele ama de verdade, não é como eu e você, que muitas vezes as palavras são ditas da boca para fora. Esse Deus, Ele não faz isso, esse Deus não é desta forma. Esse Deus não nos trata como nós tratamos muitas vezes as pessoas, rispidamente. Muitas vezes Ele nos trata de uma maneira que nós nem imaginamos. Com alguma pessoa que Ele põe no nosso caminho, para nos abraçar, para nos falar algo que nós não estávamos esperando. É assim que Ele usa, é assim que Ele faz na minha e na sua vida. Esses versos que nós acabamos de ler, no Salmo 119, no 105 até o 112, eu coloquei aqui, sublinhei 4 palavras que nós temos que prestar atenção. Se você quiser grifar ali na sua Bíblia para você depois entender um pouco mais, eu coloquei aqui: meus pés, a tua palavra, memória, que aqui na minha Bíblia está dizendo aqui, não me esqueço da sua lei, e o coração. São 4 coisas importantes que nós temos que atentar a esse texto. Esse versículo ele vai combinar com 2 imagens conhecidas: a vida e um caminho. E a palavra de Deus é luz que nos ajuda a seguir o caminho certo. E diante desses 2 desenhos, sai o título da minha pregação: 2 caminhos. Qual é o caminho que eu e você temos trilhado ao longo dessa jornada, ao longo dos dias das nossas vidas? Embora tenha colocado 2 caminhos, mas na verdade nós temos apenas um caminho a seguir, que é o Senhor Jesus Cristo. Só Ele nos leva à verdade, só Ele vai nos levar à cruz. Mas nós, como somos teimosos, nós como somos cabeça dura, nós queremos trilhar o nosso próprio caminho. E quando nós erramos, nós aí sim lembramos daquele que nos criou, daquele que nos salvou e daquele que nos comprou. Talvez esse caminho que nós estamos seguindo lá na frente seja tarde para você voltar e continuar neste caminho, que é o caminho da verdade, que é o caminho do Senhor Jesus Cristo. Qual é o caminho que eu e você temos trilhado? Qual é o caminho que eu e você queremos trilhar a partir deste momento? Como eu disse, os sinais estão aí para aqueles que creem. A qualquer momento o Senhor pode bradar dos altos céus e resgatar a sua igreja. Mas nós, eu e você, temos que estar preparados. Como o pastor Júnior pregou no domingo sobre o seu filho Timóteo. Timóteo estava preparado, Paulo estava preparado. Nós, igreja, temos que estar preparados. A vida é um caminho que nós temos que trilhar. E aqui nesse capítulo 119 de Salmos, ele vai falar sobre caminhos. Em Provérbios 6, 23, olha só o que está escrito lá. Hoje nós vamos dar uma passeada na Bíblia, irmãos. A palavra do Senhor diz lá em Provérbios 6, 23, porque o mandamento é lâmpada, instrução é luz, e as repreensões da disciplina são o caminho da vida.
Sabe, queridos, há algo que nos chama a atenção aqui. Não sei se vocês pararam para fazer esta pergunta para o texto. No mundo antigo, no mundo que eles viviam, não existiam luz. Como é que eram iluminado o caminho daquelas pessoas? Era muito simples, as pessoas tinham que ter uma botija cheia de azeite. Lembram das 10 virgens? 5 sábias que saíram com as suas botijas, com as suas lâmpadas cheias. É exatamente parecido com aquilo. As pessoas naquela época, elas carregavam potes de cerâmica cheio de azeite, cheio de óleo, uma espécie de lamparina. A cada passo que elas davam, aquela luz, aquela lamparina mostrava o caminho. Ou seja, o que o texto está querendo me ensinar e te ensinar nesta noite é um passo de cada vez. Não podemos dar 2 passos juntos, porque nós vamos cair. O texto está dizendo exatamente isso, tem que ser um passo de cada vez, para que a gente possa chegar no destino. Qual é o meu e o seu caminho? Qual é o meu e o seu destino? É exatamente isso o que o povo naquele tempo fazia. Nós não estamos vendo, nós não vamos ver o percurso todo de uma vez. É passo a passo, passo a passo. É exatamente isso quando nós estamos diante da palavra do Senhor. Nós não vamos entender e compreender a palavra de uma só vez. É passo a passo, é livro por livro, versículo por versículo, autor por autor, e assim sucessivamente. Eu e você apenas temos que depender do Espírito Santo do Senhor, para que Ele possa nos mostrar, para que Ele possa firmar os nossos passos na palavra, para que nós possamos caminhar em fé, para que nós possamos caminhar de vitória em vitória, daquilo que nós não estamos enxergando. Imagine naquele tempo, você caminhar numa escuridão e apenas iluminar a cada passo que você estava dando. Cada ato de obediência da minha e da sua parte mostra o passo seguinte que nós temos que dar, para que nós possamos assim chegar no destino. E qual é o caminho? A palavra do Senhor. Só a palavra do Senhor vai mostrar qual é o destino. Muitas vezes nós temos ouvido por aí que vivemos numa era esclarecida. Só que na verdade nós vivemos num mundo coberto de trevas. Eu queria que vocês abrissem lá em João 3,19. E vejam o que está escrito na palavra do Senhor. João 3,19. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. As suas obras eram más. Um pouquinho mais à frente, em João 8, verso 12. De novo Jesus lhe falou, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quando nós estamos diante do Senhor, seguindo o Senhor Jesus, nós estamos diante da luz, mas muitas vezes nós queremos seguir os nossos próprios caminhos, e nós estamos indo para o caminho das trevas, para o caminho da escuridão. Somente a luz do Senhor pode nos guiar pelo caminho eterno, pelo caminho certo. Mas para isso nós temos que obedecer a palavra do Senhor e continuar andando na maravilhosa luz que é o Senhor Jesus. Eu abri o culto lendo Tiago: se nós chegarmos ao Senhor, Ele vai chegar a nós. É uma via de mão dupla. E nós só queremos que o Senhor chegue a nós. E muitas vezes Ele não responde, porque nós nem abrimos a palavra, nós nem ouvimos a voz do Senhor. Voltando lá em Salmo 119, como eu disse a vocês, a segunda palavra que eu anotei é as palavras.
como está escrito no texto. Queria que você voltasse lá no Salmo 119. Se você quiser rabiscar a sua Bíblia, fique à vontade. Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Muitas vezes nós vivemos fazendo promessas para o Senhor, e muitas vezes até mesmo para os outros. Mas essas promessas que nós fazemos, essas palavras que nós dizemos, ela não vai nos levar a um nível maior de intimidade com o Senhor, um nível de intimidade na vida cristã. Mas nós devemos cumprir aquilo que prometemos ao Senhor e aos outros, porque a palavra do Senhor que diz lá em Mateus 5,33, lá no final vai dizer: a palavra que sai da minha e da sua boca seja sim, sim e não, não. O que passar disso é do maligno. É do maligno. E se dependermos do poder do Espírito Santo, Ele pode nos ajudar, Ele vai nos ajudar a cumprir cada uma das nossas decisões. Devemos ser sinceros naquilo que dizemos, até mesmo quando nós estamos orando ao Senhor. Olha só o que está escrito no Salmos, no verso 107. Vou ler de novo. Estou aflitíssimo. Vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Como Deus vai nos vivificar? Fazendo reviver em nós a graça redentora, a esperança, a paciência, a fé, em meio ao sofrimento e à adversidade que nós estamos passando, ou que nós iremos passar. É mais ou menos como injetar uma adrenalina em uma pessoa que está sofrendo um infarto. Faz a massagem, não volta, e automaticamente o médico coloca uma adrenalina e de repente aquela pessoa revive. É isso que nós estamos precisando, de uma nova adrenalina com o Espírito Santo. E Ele quer nos dar esta adrenalina, na verdade está disponível para mim e para você. Ele injeta essa adrenalina em mim e você novamente, para que possamos prosseguir alegremente, buscando a paciência, o domínio próprio, aumentando a nossa fé, a nossa intimidade com a palavra, com o Senhor, voltando a orar como nós orávamos antes, os nossos atos de serviço, de arrependimento. Ele vivifica o coração dos contritos, como está escrito lá no profeta Isaías, capítulo 57, verso 14 e 15, que diz assim: então se dirá, aterrem a estrada, preparem o caminho, tirem os tropeços do caminho do meu povo, porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, cujo nome é santo. Habito no alto e no santo lugar, mas habito também como contrito e abatido do espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É disso que eu e você precisamos, de uma adrenalina do Espírito Santo, e está disponível para mim e para você. A fonte é a palavra. A fonte não são os homens, como o pastor Caio disse aqui na pregação das 11 horas, nós podemos ficar aqui semanas, meses, anos pregando para vocês, mas se o Espírito Santo não convencer, de nada vai adiantar. Nada vai adiantar, é só o Espírito Santo que convence, só o Espírito Santo que faz o trabalho que deve ser feito. Mas para isso, nós temos que estar com o nosso coração escancarado. Para isso nós temos que estar com a nossa mente esclarecida. Para isso nós temos que nos achegar a Deus. Porque a palavra do Senhor, a palavra de Deus nos diz que nós somos fracos, falhos e pecadores. Paulo vai afirmar que ele é o maior dos pecadores. Nós também somos o maior pecador. Falar com Deus quando na verdade nós não estamos dispostos a obedecer aquilo que Ele vai nos instruir a fazer. Nas questões sobre as quais nós estamos orando, sobre as quais nós estamos pedindo. E fazendo isso é como se trazer hipocrisia para dentro de nós. Porque nós estamos falando uma coisa e fazendo outra totalmente diferente.
Não faz sentido, a conta não fecha. Será que depois de eu e você orarmos, nos colocarmos à disposição do Senhor, será que nós podemos ser a resposta para aquilo que nós estamos orando? Será que nós podemos ser essa resposta para o aflito? Será que nós podemos ser a resposta do enfermo? Será que nós podemos ser a resposta da pessoa que está orando por um casamento restaurado? Será que nós podemos ser uma resposta para uma pessoa que está procurando por uma porta que se abra? Uma oportunidade de emprego? Um aumento de salário? Não importa. Será que eu e você podemos ser esta resposta? Efésios 3, 20 e 21 diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações, para sempre. Amém. Tudo o que fazemos, nós temos que glorificar o nome do Senhor, tem que apontar para o Senhor. Talvez a maneira mais sábia de nós usarmos a palavra seja adorando ao Senhor, seja exaltando o Senhor. Nós temos que considerar essas palavras como sacrifício oferecidos ao Senhor. Como está escrito lá em Hebreus capítulo 13, eu queria que você fosse até lá. Hebreus, lá na frente. Um livro antes de Tiago. 13:15 diz assim: de fato não temos aqui, o ano 14, cidade permanente, mas buscamos o que há de vir, por meio de Jesus Cristo, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. O 16, não se esqueçam da prática do bem e da mútua cooperação, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Será que somos sinceros em tudo que oramos e cantamos em voz alta? Quando entoamos os louvores, quando a palavra é ministrada, nós erguemos as nossas mãos, nós cantamos do fundo do nosso coração, mas a questão é verdadeiro isso que está saindo do meu e do seu coração? Porque quando chega a segunda-feira, quando chega os problemas, as adversidades, é que vai mostrar o de fato que nós cantamos no domingo. Será que nós estamos testemunhando os grandes feitos do Senhor? Será que nós estamos exalando o bom perfume de Cristo? Mais uma vez eu reforço qual é o caminho que eu e você temos trilhado. O terceiro ponto é a memória. Trazer à memória aquilo que nos dá esperança, o que tem te dado esperança. Se a adoração é a maneira mais nobre de nós usarmos a palavra, então nós podemos afirmar que a adoração descuidada é um pecado extremamente sério na minha e na sua vida? Sim. É exatamente isso que a palavra está nos ensinando. Porque estamos falando uma coisa e fazendo outra totalmente diferente. E o Senhor não se agrada disso. É por isso que todos os dias nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A nossa esperança é o Senhor Jesus. A nossa esperança é a palavra. A nossa esperança é aquilo que o Senhor, não naquilo que Ele pode nos dar, mas por aquilo que Ele é na minha e na sua vida. Sabe, querido, as memórias, como está escrito aqui, no Salmo 119, no verso 109 e 110, imaginem como é que o povo antigo guardava a palavra no coração, sendo que eles não tinham Bíblia disponível como eu e você temos hoje. Sabe como eles guardavam a palavra no coração naquele tempo? Através dos sacerdotes, quando eles abriam o livro
e estavam lendo, então estava pedindo para que o povo prestasse atenção naquilo que estava sendo lido para guardar no coração. Hoje nós temos 500 e milhares de Bíblias disponíveis para mim e para você. Nós podemos recorrer ao Espírito Santo porque está disponível. E o Espírito Santo sussurra no meu e no seu ouvido muitas vezes a palavra que nós temos que ministrar a um irmão, a palavra que nós vamos ministrar num culto. Mas para isso nós temos que estar com o nosso coração aberto. O povo ele deveria escutar com muito cuidado aquilo que estava sendo ministrado. Um dos ministérios do Espírito Santo, de fato, é trazer à memória a palavra de Deus quando nós precisamos dela. Eu queria que você avançasse lá em João. João capítulo 14. Verso 25. E eu já estou caminhando para o fim. Vai dizer assim: tenho dito isto enquanto ainda estou com vocês. Mas, o 26, o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Quando nós estamos disponíveis, com o nosso coração aberto, é exatamente isso que o Espírito Santo faz comigo e com você. Avancem um pouquinho mais, lá no 16, 12, no próprio livro de João. Diz assim: tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, Ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Foi exatamente isso que os discípulos fizeram. Dependeram do Espírito Santo, da instrução que eles tinham que fazer. É isso que eu e você temos que fazer, depender do Senhor. Lá no Salmos 119, 11 vai dizer também: guardo a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Quando nós guardamos a palavra em nosso coração, não tem como nós seguirmos outro caminho, só tem um caminho, que é o Senhor Jesus. Hebreus capítulo 5. Verso 12. 5, 12 e 14. Pois, quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm, novamente, necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Muitas vezes nós estamos nessa primeira parte do leitinho, nós queremos apenas o leitinho. Mas na verdade nós já passamos desta fase. O nível que nós estamos é totalmente outro. O nível é outro. Nós temos que discernir, nós temos que buscar através da palavra aquilo que o Senhor quer de mim e de você. O salmista ele corria perigo, como também eu e você corremos. Mas quando caminhamos pelos campos minados deste mundo, é somente a palavra que pode nos dirigir.
Esse campo que nós estamos neste mundo, ele é minado. Mas o Espírito Santo, ele pode nos conduzir. O Espírito Santo, ele pode nos guiar. E eu já queria chamar o Marquinho aqui. E por fim, o coração. O meu e o seu coração. A palavra do Senhor é como uma mina profunda, repleta de ouro, pedras, pratas preciosas. Mas para que a gente possa encontrar, nós temos que gastar tempo cavando em busca desses tesouros, dessas pratas, desses ouros. Uma simples leitura superficial da Bíblia não vai colocar os tesouros espirituais no meu e no seu coração. Nós temos que cavucar, nós temos que buscar aquilo que o autor está querendo nos ensinar, aquilo que o autor está querendo mostrar para mim e para você. A palavra do Senhor é como garimpar tesouros escondidos. O trabalho para isso é árduo, mas é prazeroso. Quando nós descobrimos, quando algo salta aos nossos olhos, não sei vocês, mas eu fico alegre, às vezes até choro como criança. Do Espírito Santo revelar isso para uma pessoa como eu, fraca, falha e pecadora. E Ele também pode fazer isso com você. Ele pode fazer isso, Ele quer fazer isso. Mas com a ajuda do Espírito Santo, Ele nos ajuda a transformar estas riquezas em moedas que podemos investir na nossa vida em obediência. E na vida de outros, como testemunho. Quando as pessoas olharem para nós e dizer, tem algo diferente. Tem algo diferente, o que é? A tal ponto de sentir curiosidade nessa pessoa, dela vir te perguntar, o que está acontecendo com você? As coisas ao seu redor estão caindo, estão vindo abaixo, mas você está firme na rocha. Aí você diz, é Jesus. Só Ele pode dar essa paz que excede todo entendimento. Você por dentro pode estar quebrado, mas a palavra ela te vivifica, ela te transforma, ela traz a verdadeira alegria que só o Senhor pode dar. E muitas vezes essa alegria nós estamos buscando no mundo, que é passageira. Por vezes o Senhor nos faz passar pela fornalha do sofrimento, a fim de que nós fiquemos mais preparados para receber os tesouros da sua palavra na minha e na sua vida. Está doendo, louve ao Senhor, porque há um tempo para começar e há um tempo para terminar todas as coisas. A palavra do Senhor, ela não precisa ser depurada, mas nós precisamos ser purificados. Nós precisamos ser purificados, a fim de apreciar a verdade de Deus e nos apropriar dela todos os dias. Uma vez que o meu e o seu coração está determinado a obedecer a palavra do Senhor, todas as outras coisas vão dar certo. Eu tenho certeza que quando nós começarmos a entender e a obedecer a palavra do Senhor, todas as outras coisas pode até não dar certo, mas nós vamos sentir paz e alegria, porque o Senhor está comigo, está com você. Nós temos que buscar primeiro o reino dos céus, e as demais coisas serão acrescentadas, e este é o tempo que eu e você temos, de buscar o Senhor de todo o nosso coração. E eu queria convidar a igreja a ficar em pé. O livro de Provérbios está cheio de conselhos para mim e para você. É um livro de sabedoria de Salomão, ao qual ele nos ensina como caminhar.
Não somente livro de Provérbios, mas todos os livros da Bíblia. É como um espelho. A Bíblia tem que nos ler. E nós temos que caminhar de joelhos. Esses tempos de adversidade não será fácil para mim e para você. Mas se nós estivermos diante da palavra, pode acontecer o que for, nós não seremos abalados, porque sabemos em quem nós temos crido, sabemos quem é esse Deus, sabemos quem é este Emanuel, o Deus conosco. Enquanto o Marquinho, o ministro louvor, você aí no seu lugar, busque a face desse Emanuel. Busque a face desse Deus conosco. Clame ao Senhor. Busque a face dEle. Entregue o seu caminho a Ele. Entregue os seus problemas a Ele, as suas adversidades. Nós queremos viver a sua vida, Pai. Nós não queremos, ó Pai, em nome de Jesus, aquilo, Pai, que é momentâneo, mas nós queremos aquilo que é eterno. Nós queremos aquilo que só o Senhor pode nos dar, Pai, a alegria eterna. Nós queremos a sua paz que excede todo entendimento. Não é a paz que o mundo pode nos dar, mas é a paz do Senhor que excede todo o nosso entendimento. Pai, venha vivificar a sua igreja, venha transformar a sua igreja, venha gerar a sua vida na sua noiva, Pai, nas nossas vidas, nas nossas casas, nos nossos casamentos, nos nossos trabalhos, Pai, nos nossos filhos, Pai, em nome de Jesus, Pai, só o Senhor pode transformar, só o Senhor, através do Espírito Santo, pode convencer, Pai, em nome de Jesus, Pai, só o Senhor pode nos convencer. Então, Pai, gera em nós, ó Pai, este temor, gera em nós este tremor, porque queremos a cada dia, Pai, estar mais parecido contigo. A cada dia, Pai, queremos mais de Ti, mais da Sua palavra, mais revelação do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nos leva, Senhor, a um nível de intimidade maior. Nos leva, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós não queremos, ó Pai, a alegria que o mundo pode nos dar momentânea. Nós queremos a alegria eterna. Venha transformar a sua noiva, Pai. Venha, Senhor, em nome de Jesus, transformar o nosso caminho. Nós queremos a cada dia, Senhor, em nome de Jesus, sermos transformados pelo Senhor. Arranca de nós aquilo que não é seu, Pai. Arranca de nós, ó Pai, toda a desobediência. Arranca de nós, ó Pai, toda a nossa transigência, Pai, em nome de Jesus. Toda a nossa arrogância. Quebra, Senhor, em nome de Jesus, Pai, o nosso coração e faz do nosso coração como um vaso novo, Pai. Porque o Senhor é o oleiro. O Senhor é aquele que transforma. O Senhor é aquele que molda. O Senhor é aquele que lapida. Se necessário for, Pai, quebra de novo, Senhor. Porque nós estamos nas Tuas mãos. Nós estamos nas Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, aqui estão os Teus filhos, Pai. Aqui estão os Teus filhos reunidos. Pai, aqui, ali está, Senhor, os Teus filhos nos assistindo, reunido em cada um dos seus lares, ó Pai. Que o Senhor possa transformar, ó Pai, os nossos lares. Transformar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, os nossos bairros. A nossa cidade, Pai. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude, Pai, a ter esta sensibilidade. Nos ajude, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a ter, ó Pai, este sentimento, Senhor, esta preocupação de interceder, ó Pai, pela nação, interceder pela sua igreja, interceder pelas vidas, interceder pela liderança, interceder, ó Pai, pela nação. Pai, gera isso em nós, Pai. Gera, Pai, um espírito de intercessor em nós, Pai. A tal ponto de nos incomodar, a tal ponto, Senhor, de trazer à nossa memória, Senhor, aquilo que precisa, Senhor.
E que nós possamos cumprir aquilo que está escrito em Provérbios, Pai, capítulo 4, verso 20. Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos, não deixe que eles se afastem dos teus olhos, guarde-o no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para o corpo. De tudo o que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Afaste de você a falsidade da boca e mantenha longe de você a perversidade dos lábios. Que os seus olhos olhem direito e que as suas vistas se fixem no que está diante de você. Faça plana a vereda de seus pés, para que todos os seus caminhos sejam retos. Não se incline nem para a direita e nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Só temos um caminho, e esse caminho é o Senhor Jesus. Pai, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado pela sua palavra, que é viva e eficaz. É mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que separa, Senhor, juntas e medulas, a carne do Espírito, Senhor. Que a cada dia nós possamos ser vivificados, que a cada dia nós possamos ser transformados. Pai, guarda os nossos pés, ó Pai, para que eles não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas que nós possamos seguir para o alvo. Pai, leva, Senhor, os teus filhos em paz, leva, Senhor, os teus filhos em segurança, nos livre, Senhor, de todo mal, nos livre, Senhor, em nome de Jesus, de tudo aquilo que não é teu, Pai, nos livre das enfermidades, nos livre, Senhor, em nome de Jesus, Pai, daquilo que não te agrada, Senhor. Queremos te amar por aquilo que o Senhor é, não por aquilo que o Senhor pode nos dar, Pai. Nos ensina isso, Pai, através da sua palavra. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão do Espírito Santo seja comigo e seja com vocês. Deus os abençoe, vão na paz e tenham uma excelente noite de quarta-feira, em nome de Jesus. Você pode acompanhar todo o nosso conteúdo baixando o nosso aplicativo ou seguindo as nossas mídias digitais usando o QR Code. Deus te abençoe!